Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês tanto análise setorial quanto análise de alguns ativos, né, algumas ações que eu acho que está interessante para a gente se acompanhar durante a semana, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, compartilha esse vídeo com um amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade, acabar entregando conteúdo para mais pessoas. E deixa aí também nos comentários qual é o seu feedback, qual ativo você quer estar dando uma olhada, né? Caso queira ver análise de algum ativo em específico, é só estar deixando aqui nos comentários a ação, junto com o tempo gráfico aí desejado, que eu trago análise para a próxima semana. Beleza? Vale lembrar que no nosso site do capitalismo.com.br está rolando aí um baita de um cupom, que é o cupom Independência. Tá vendo aqui, como você está vendo no nosso próprio site, 60% aí de desconto, tá, pessoal? Deixa eu só colocar aqui, ó. Então, cupom Independência apenas para assinatura aí Capitalismo Completo, 60% off à vista no boleto ou Pix, ou 50% off no cartão em até 12 vezes para estar aproveitando essa baita oportunidade de estar recebendo aí as nossas assinaturas, né, as nossas recomendações na palma da sua mão e de maneira bem simples de se acompanhar. Beleza? Dito isso, então já vamos aí para o gráfico, né, sem mimimi, até para a gente não perder tempo. Semana complicada, né, pessoal? Ibovespa demonstrando aí certa fraqueza na ponta compradora. Esse movimento de sexta que fechou com volume bom, essa barra bonita, tem muito a ver com Vale, né? Muito puxado aí por Vale, que subiu aí no dia de hoje, ou no dia de hoje não, perdão, na sexta-feira, 5%, né? Ou seja, se ele rompe aqui o 118,5, abre espaço para o Ibovespa vir testar topo aqui de novo no 121, 122 mil pontos, tá? Mas por enquanto, a gente está travado nessa região. O que é importante é o índice se manter acima do 113.800, tá? Porque se perder o 113.800, arma um pivô de baixa e aí a gente pode ver o índice testar lá a região dos 108 mil pontos, 107 mil pontos e meio, tá? Que seria essa região aqui pro Ibovespa. Então, ainda está bem indeciso, tá? Indo para o setor imobiliário, a gente vê aí também que entrou num processo de correção e seguimos com alvo ainda lá para a região dos 855, depois 815, 780 aí de acordo com o nível de retração do último forte movimento de alta que a gente teve aí dentro do setor imobiliário, que agora está dentro de um processo de correção em formato aqui de canalzinho de baixa, tá? A resistência se rompida agora passou a ser os R$ 1.000, que é o topo anterior junto com uma região de LTB de longo prazo, tá? Ou seja, região bem relevante aí para o índice de consumo. O gráfico semanal a gente vê que fechou bem feio, já faz aí 3 semanas, indicando a possibilidade aí de um retorno para esses níveis de retrações aí, né? Um alívio no movimento. Índice de consumo um pouco pior do que os outros setores, né? Esse aqui já está pivoteando para baixo, foi antes do que todos os outros setores. Perdeu essa zona de suporte aqui, fazendo um processo aqui de canalzinho de baixa e seguindo alvos aí com projeção desse primeiro pivô aqui que quebrou a estrutura de alta e iniciou um processo de estrutura de baixa, cravou o primeiro alvo nos 2.910 e agora a gente passa a mirar lá os 2.811, mas claro que podemos ter aí um repique para o índice de consumo e podemos ver ele aí vir testar essa região dos 3.000 pontos aqui novamente, tá? Mas a tendência aí virou para baixo no curto prazo. No semanal a gente vê a barra feia que deixou aqui nessa região de topo, sinal de topo nessa região, puxou aí, iniciando um processo de tendência de baixa no curto prazo, tá? O IEX, que é o de elétrica, também abriu correção em formato de canal de baixa, né? Quebrou essa estrutura que estava tendo de alta, que é topos e fundos ascendentes, iniciou aqui um processo de quebra de estrutura, né? Ou seja, iniciando um processo aí de correção de toda essa movimentação anterior forte de alta que o setor elétrico aí acabou fazendo, tá? O suporte aqui interessante para IEX, essa região aqui dos 82.500 pontos, vejo como um bom ponto aí de suporte pro índice de elétrico. O que faria ele quebrar essa estrutura de baixa? Seria ele pivotar para cima de novo, rompendo esse canalzinho de baixa e o nível aqui dos 87.600 pontos, e aí fazer um novo pivô. Por enquanto, segue a expectativa uma expectativa um pouco mais negativa para o curto prazo. Tá? Gráfico semanal a gente vê também está bem feio, né? Deixou aqui o sinal de topo duplo. Esse aqui é o topo duplo, perdeu o fundo entre os dois topos, está trabalhando aqui agora dentro de um viés mais de baixa, o setor elétrica. Já o setor IMAT hoje puxou legal, né? Tem zona de suporte importante na região dos 5.300, que é essa faixa aqui,
E como ele anulou esse sinalzinho de topo descendente nessa região, rompendo esse topo, abre expectativa que possa vir testar aqui seu topo anterior e principal, lá na faixa dos 5.800, tá? E com isso gerando uma expectativa, né, um viés um pouco mais positivo para dentro desse setor. Deixa aí também nos comentários, tá, pessoal, se vocês querem que analisem outros setores, como o índice de small cap, o índice de utilidades, o índice industrial, se vocês gostam ou acompanham bastante esses outros índices, que eu passo a trazer análise aqui também para vocês, tá? Então deixa aí nos comentários. Indo agora para o dólar, a gente teve aí uma semana um pouco mais puxado para o lado positivo. O dólar que tem aqui um nível importante de resistência, que eu digo que é o nível chave aí para se romper, que é os 5.000 pontos. Ele tentou violar aqui pela primeira vez, pela segunda vez, olha, perdeu força. Só que nessa correção, quando ele caiu, ao invés de ele vir testar esse nível de suporte nos 4.750, ele acabou deixando o quê? Um fundo ascendente nessa região, olha, fundo mais alto, e tá com cara de vir para querer romper esse topo aqui dos 5.000 pontos. Se ele vem e rompe essa região, acionando um pivô de alta, o dólar abre espaço para ir buscar a região dos 5.235 aí, de curto para médio prazo, tá? A gente consegue reparar aqui que desde que ele passou aqui a montar o que parece ser um caixote aqui no fundo, a força predominante que vem sendo aqui no dólar é os compradores, né? Era o vendedor até aqui essa região, olhando aqui pelo volume, né? Agora a gente percebe muito mais barras verdes do que vermelha, tá vendo? Olha, ou seja, que a gente extrai daqui, que aí realmente os compradores voltaram a demonstrar bastante interesse em ficar comprado pelo dólar próximo dessa região aqui, entre os 5.000 a 4.750. Ok? Então, e agora partindo aí para os ativos que eu separei aqui para a gente comentar. O primeiro deles é Sinqia 3, que eu já comentei aqui, agora estou fazendo a análise, né? A gente tem um papel que abriu um forte gap de alta há umas semanas atrás, congestionou lateral, rompeu esse nível de resistência, voltou a testar como suporte e segue mirando para cima, tá? Ainda vejo Sinqia com alvo lá na região dos 31 com 0,5, aqui a operaçãozinha seria no rompimento da máxima de quinta, que já foi acionado na sexta-feira, o stopzinho aqui para baixo. Olha, como o stop é bem curto, nessa região de 27,42 ainda acho bem válido, tá? Colocaria o stop aqui para baixo dessa congestão, um stopzinho de 4,29 para tentar arrastar até lá a região dos 31, que tem um upside de 13%, né? Então seria a entradinha nessa região, o stop abaixo aqui de toda essa congestão. Aí você tem todo esse espaço aqui, olha, para trabalhar entre parcial e alvo, né? Então a relação de risco-retorno aí bem agradável, tá? Como o stop aqui está na faixa de 4%, o upside total entre o preço aqui atual e o próximo nível de resistência, que é o espaço que eu entendo que ele possa andar, se caso ele for subir, é um upside de 13. Então você tem aí esse espaço para pensar em fazer uma parcial, quem sabe aqui no meio do caminho, na região ali dos 29, 29,50, tentar levar ao final lá para a região dos 31, tá? Porque se a gente pega para projetar aqui esse movimento de gap, ele tem o alvo de 618 lá nos 29,41, então você pode usar assim, essa base para fazer uma parcial, que já dá aí mais do que 1 para 1, né? Dá 1,5, quase 2 para 1 aqui, só para fazer a parcial nos 29,41, e depois alvo final 31,22, né? Gráfico semanal a gente vê uma grande barra aqui de 5, e olhando para a esquerda do gráfico, a gente vê que claramente o papel tem um espaço para andar até os 31 ali, vamos dizer assim, tranquilamente, né? Que se a gente pega desse nível de resistência aqui embaixo, olha, que era a dificuldade maior que Sinqia teve para romper, tá vendo? Esse número de força, que funcionou como suporte aqui atrás, e depois aqui na frente serviu o quê? Como resistência forte. Aí ele conseguiu romper, fez um movimento de alta, congestionou aqui, olha, e aí fez uma barra de ignição, forte movimento, alto volume comprador. Tá vendo? Olha aqui de novo. Quem está dominando aqui a parada? Os compradores, tá vendo? Como o preço se desloca com mais facilidade. Aí se a gente pega para olhar na esquerda aqui do gráfico, não tem mais nenhuma resistência tão relevante entre esse primeiro nível de resistência aqui embaixo ao outro o nível de resistência aqui embaixo, perdão, que agora virou suporte, e o nível de resistência que é desse topo principal aqui, olha. Então eu vejo o alvo para Sinqia 3 lá nos 31,80, tá? Esse é o primeiro ativo na ponta da compra.
REC V3 também acho interessante, tá? O papel fechou com volume bom na sexta-feira, chamando bastante atenção. Tá estruturado aqui dentro de um canalzinho um canalzinho de alta, perdão. Tava travado aqui nessa região anterior, né? Olha, dentro de um contexto de baixa. Teve aqui a quebra de estrutura, né? Qual que é essa estrutura aqui? A tendência de baixa. Ele deixou um fundo, aqui a gente teve a formação de um fundo duplo. Olha, fundo duplo que foi acionado no rompimento desse topo entre os dois fundos, tá vendo? E aí ele iniciou o quê? Um processo de estrutura de alta, movimento de alta, correção, movimento de alta, correção, e agora está aqui congestionado nessa região dos R$ 24, tá? Então, imaginando pegar a continuação desse movimento aqui principal que é de alta, eu vejo aí um bom ponto para a REC V3, o rompimento aqui dos 23,91, o stop, na verdade, aqui, olha, nesse micro pivô, olha, tentaria pegar aqui já nessa região com um stop. Você tem duas opções, vou deixar o stop um pouco mais curto aqui embaixo, ou aqui no fundo de baixo, um pouco abaixo dessa região. Aqui embaixo ficaria um stop de 5,80, então acho bem interessante, tá? Seria uma entradinha nessa região aqui, olha, rompendo esse topinho, o stop nessa região, e aí para projetar alvos para mensurar esse movimento, a gente pode trabalhar com projeção do último movimento de expansão, que foi esse movimento de alta, essa correção. Ele cravou 618, agora passa a ter alvo lá no 100%, depois 1618 e depois 200%. Eu sempre tiro aqui o 618, que ele já foi atingido, a gente passa a ter alvo lá em 25,61, depois 28 aí com 0,9, tá? Então até aqui em cima, olha, 8,76, que já dá mais do que 1 para 1 o tamanho do stop, que é de 5%. E aí tentar buscar aí alvos final lá para a região dos 29,74. Tá olhando aqui o gráfico semanal, a gente vê que o papel, tá vendo que é bem parecido com o Sinqia? Qual que é o nível de resistência chave que ele tinha que romper? Era essa região, olha. Número de força bem importante, né? Aqui para trás serviu como suporte importante, aí ele rompeu para baixo, aqui serviu como resistência, e agora olha o que ele fez, ele rompeu de novo para cima, voltou a testar aqui como suporte, consolidou um suporte acima de um antigo nível de resistência, isso acontece quando a gente tem uma troca de polaridade, e formou aqui, olha, está formando, na verdade, um processo de um fundo ascendente, né? Então temos esse fundo aqui embaixo, formação de um fundo ascendente, e imaginando pegar a continuação a favor desse movimento principal, aí vejo uma possibilidade de compra em REC V3, tá? Então gráfico diário e gráfico semanal tá alinhado, temos preço próximo da média, tá vendo? A média móvel de 9 e de 20 períodos, deixa eu só escurecer um pouquinho mais, senão acho que fica ruim para ver. A média móvel de 9, média móvel de 20, bem próxima, gráfico diário alinhado, olha lá, ó, média móvel de 9 e de 20 próxima do preço. Tem a 200 aqui descendente, mas ainda sigo acreditando que tem a possibilidade desse pivô em REC V3, tá? Se a gente pega para olhar aqui o OBV, começa a mirar para cima de novo, o IFR está trabalhando aqui acima da zona 50 desde o dia 13 do mês 6 de 2023, ou seja, força predominante compradora. Estão tentando pegar aí a continuidade desse movimento de alta, tá? O gráfico mensal a gente vê que também está apontando para cima, e dentro de um horizonte maior a gente tem aqui a possível formação de um fundo ascendente, né? Olha, fundo mais alto que esse fundo aqui, expectativa é pegar aí um retorno de REC V3 lá para a região dos R$ 30, tá? Então REC V3 é mais um ativo, e GTI 11, que a gente tinha comentado sobre venda na semana passada, agora está desenhando uma compra, né? Para a gente ver como é que o mercado pode mudar de uma semana para outra dentro dessas operações de curto prazo, que é o swing trade, tá? Aqui o papel voltou a passar a ficar interessante para compra, tá? A gente consegue acompanhar que ele deixou uma barra de força, né? Um engolfo em cima de uma zona de suporte, com volume acima da média, indicando a possibilidade de tentar frustrar o rompimento desse fundo e jogar para cima de novo, quem sabe vir testar essa região intermediária de resistência, que está aqui na faixa dos 22,30, e depois buscar seu topo principal lá nos 23,20, tá? Mas tudo isso ainda dentro de um cenário mais travado, tá, pessoal? Seria um movimento mais de repique aqui para IGTI 11, tá? Só que se a gente reparar o tamanho do risco aqui, ele acaba valendo a pena, né? Uma entrada nessa região aqui seria um pouco até mais agressiva, porque daria para esperar romper esse topo. Só que se deixar para romper esse topo, já acho que deixa um
pouco de ficar interessante. Então tem que tomar bastante cuidado, tá? Ver se realmente compensa. Porque a entradinha seria no rompimento da máxima de sexta. O stop na mínima da barra anterior, então é um stop de 3,93 para tentar carregar até aqui, olha que a gente falou nos 22,40, né? Eu tinha falado 22,30, mas é 22,40, 22,45. Já dá aí uns 5,34 de upside, né? E até lá em cima 9,77. Se a gente dá uma olhada aqui no OBV, ele também está com uma divergência, por isso que eu resolvi trazer para vocês. A gente tem no preço fundos mais baixos e no OBV a gente tem aqui, olha, fundos mais altos, tá vendo? Então tem uma leve divergência de alta, tá? NFR a gente consegue ver também no último fundo entre esse fundo aqui, olha, e esse aqui no IFR, ele também tem uma leve divergência aqui de alta, tá? Então tentando pegar a possibilidade aí desse movimento para IGTI 11, entradinha no rompimento da máxima, stop na mínima, tentando pegar o repique aí de IGTI, tá? No gráfico semanal está em cima de uma zona aqui importante de suporte. A gente pega aqui também nível de retração para ter uma noção desse último movimento de alta. A gente tem aí IGTI 11 testando aqui a região dos 38,02, que são regiões interessantes para se procurar compra dentro de um movimento de alta após o processo de correção, né? Ou seja, a gente tem um ativo que ele estica, faz o primeiro movimento de alta, e aí depois, para você ter uma base para procurar ali zonas de correções, né, para facilitar a visualização de possíveis suportes, você pega um nível de retração entre máxima e mínima do movimento anterior. Nesse caso de alta, o fundo foi aqui, ó, o início dessa última movimentação de alta, e o topo. O topo foi aqui. Qual que é a projeção desse movimento? Geralmente as correções tendem a ter 38 com ir até 38,2, 50% para formar um novo fundo, tá? Então, entendendo isso, passa até a expectativa de pegar um retorno de alta para IGTI 11, tá? CSNA 3, que a gente já viu, cara, tá com cara de querer jogar lá para os 9,65, que seria essa zona aqui, né? O papel tá bem fraco, já tá trabalhando com contexto e uma estrutura de baixa, né? Desde aqui de cima, a tendência principal já é topos e fundos descendentes, né? Ele tentou quebrar a estrutura aqui nessa região, olha, pivotando para cima, mas perdeu força exatamente na onde? Olha lá, ó. Tá vendo esses números de força? Aqui foi a antiga zona de suporte, que aqui funcionou como resistência, aqui na frente também resistência. E aí ele iniciou a volta de estrutura para o lado principal, que seria o que? Topos e fundos descendentes, né? Então ele faz esse movimento aqui de baixo e agora está congestionado aqui nessa região. A expectativa maior é que ele siga o fluxo aí principal de toda essa movimentação. Veja aí CSNA3 com a possibilidade, se claro, o Bovespa seguir perdendo força, e buscar a região lá dos 9,65. Se a gente olha aqui pelo gráfico diário, tem a possibilidade já de venda, que seria aqui um repique, né? Deixou aqui um candle feio na sexta-feira, seria um tradezinho de tentar uma venda, né? Uma perda da mínima, o stop, como é muito curto, a gente pega para olhar a esquerda do gráfico, a gente tem antigo nível de suporte, agora tende a funcionar como resistência nessa região. Tem que avaliar. Se você quer um trade mais curto, você pode colocar o stop na própria máxima. Só que, imaginando que ele ainda possa vir fazer um reteste nesse nível aqui, colocaria, quem sabe, um stop um pouquinho acima dessa região, né? Um stop de volatilidade aí. Stopzinho na região dos 12,92, 12,90, 5,36. Né? Imaginando pegar a continuação desse pivô de baixa, a gente tem alvo, quer ver? Olha, não precisaria nem projetar para ver, mas aqui vamos projetar para a gente ter uma noção. Primeiro alvo 11,18, depois 9,34. Então daqui até a projeção de 100% já são 8,76. Mais do que 1 para 1, né? 1,5 aí o tamanho do risco inicial e depois o alvo até lá embaixo 21%. Então você tem um espaço para trabalhar com uma relação de risco-retorno aí bem favorável dentro desse ativo, tá? COSAN 3 também vejo a possibilidade de uma venda, tá? Você tem que tomar atenção porque esse ativo está em cima de uma congestão de suporte anterior, né? Geralmente ele pode ficar enroscado aqui, ó, zona de suporte, tá vendo? Ele parou bem aqui nessa região. Pode estar com cara também do que? De um ombro, cabeça a ombro. Eita. Ó, que seria ombro, cabeça, ombro. E aí o alvo projetando para baixo iria certinho aqui, ó, casar com retorno para esse fundo inicial do processo aí desse possível oco, que seria ir lá para a região dos 15 e 30.
Tá? Se fosse para vender aqui, olha, ele já deu o primeiro sinal de venda, né? Ele violou esse fundo acionando um novo pivô de baixa, mas na perda aqui de 17,45 e um stop acima dos 18,57, se ele vem para perder a mínima da barra de quinta-feira, eu vejo a possibilidade aí de um retorno de baixa para o papel. Tá? E aí, se a gente projetar esse alvo aqui, olha, pode trabalhar com parcial lá nos 16,20. Tiro o 618 aqui. Busca aqui, olha, o 100%, seria um upside de 7,14, depois lá no 618, 14,93, um upside de 14,30. E olha que legal, né? Confluência de valores. Se a gente pega e passa aqui, olha, onde eu comentei que poderia ser o retorno de Cosan para esse nível de suporte, dá exatamente em confluência com o nível, ou com a projeção, perdão, de alvo aqui dos 14,93, tá? Então, Cosan aí eu também acho bem interessante para tentar uma venda, né? A gente viu o semanal aí que perdeu bastante força, até chegou a romper um canalzinho de baixo, mas acabou deixando um topo feio bem numa região de resistência, né? A gente pega para traçar aqui, olha, onde deixou essa região de topo, e a gente começa a olhar para trás, ó, marcou topo aqui, resistência, marcou topo aqui, resistência. Aqui ele conseguiu romper, formou um suporte. Aí foi para cima, não conseguiu, ficou uma briga aqui, olha, ficou costurando essa região, aqui serviu como resistência, suporte. Aí aqui como resistência marcou topo, aqui como resistência marcou topo e agora aqui como resistência marcou topo, tá? Então, a gente olhando aqui pelo semanal, seria imaginar ele vir buscar aqui, testar esse antigo nível de resistência desse canalzinho de baixa, olha, agora como suporte. Então tem bastante confluência jogando o preço lá para a região dos 14, dos 15 reais, né? Dos 15,50, tá? Então também acho bem interessante ele. Cosan, se a gente pega para olhar o OBV, ele já tinha pivotado aqui para baixo, né? Olha, acompanhando o preço e agora está descansando aqui também. Mas ainda acho que é só uma correção para voltar a cair. Na ponta da compra agora já o 3, fez aqui um forte movimento de alta, rompeu o topo anterior acionando um pivô. E está aqui com a formação de um fundo ascendente. A gente tem um fundo nessa região. Ó, um fundo nessa região e agora está aparecendo aqui, olha, a formação de um novo fundo, ou seja, fundo mais alto, tentando pegar aí a continuação desse movimento, tá alinhado aqui, tá vendo? Ó, preço próximo da média móvel, né? Se aproximando aqui, na verdade. A gente olha pelo semanal, o alvo que eu vejo para já o 3, lá em 9,71, tá? Enquanto se mantiver acima dos 8,18, siga acreditando que já pode ir buscar 9,75 e depois os 10,28. Deixou uma grande barra de força aqui, olha. Ah, não quer entrar aqui em cima, quer esperar mais um pouco? Pode fazer o quê? Pega o nível de retração, marca entre máxima e mínima dessa barra, né? Entre máxima e mínima dessa barra. Vem aqui no gráfico diário, olha, quais são os níveis de interesse comprador com base em retração de FIBO. Aqui seria nessa região, 7,84 e 7,66. Só que o papel ele tem uma região aqui já bem importante nos 8,12, né, que era um antigo nível de resistência que agora tende a funcionar como importante suporte, tá vendo? É uma região importante de força. Aqui serviu como resistência, aqui serviu como resistência, aí conseguiu romper, olha, acabou falhando, e agora ele conseguiu romper de novo. Vamos ver se sustenta essa formação de um fundo ascendente aqui, para a gente ter um pivô de alta e uma quebra de estrutura, né, que seria ele retornar para a estrutura de alta. Tá? A entradinha seria aqui no rompimento dos 8,76. O stop eu colocaria aqui abaixo, um pouquinho abaixo dessa região, colocaria aqui nos 8,6. É um stopzinho um pouco maior do comum, né? 8%. Então, se caso for tentar alguma coisa, cuidado com o tamanho da mão, né? Às vezes diminuir o tamanho da mão por conta do stop ser um pouco maior, você acaba ali deixando elas por elas. Se caso você fosse entrar em uma operação, né? Ou seu gerenciamento de risco permite que você entre em operações de riscos até 5,5%, 6%, você tem ali um ativo com risco um pouco maior, você tem duas opções. Ou não faz nada, né? Porque operar também é não operar, ou então arruma a mão, diminui o tamanho de lote e entra também ali na operação, tá? A gente pega aqui a expectativa, olha, desse último movimento de alta, projetando aqui o rompimento desse fundo. O primeiro alvo dá lá em 9,60, que dá em confluência com o alvo que a gente viu lá no semanal, né, do nível de resistência, tá vendo?
que é a próxima estrutura forte de mercado aí para já o 3. Tá? Então, a entradinha no rompimento aqui. Aqui a entrada seria no rompimento do pivô, né? Lá dos 8,77, stopzinho nos 8 aqui com 0,6. Tentando pegar aí, tem um upside, ó. Vamos ver até lá em cima. Ó, de 11,5% e depois de 18,20%. Né? Então, acho bem interessante a gente ver o diário e o semanal aí bem alinhados. Claro que no semanal tá com um cara que pode abrir uma correção. O que seria ele vir testar talvez aqui a zona dos 38,02, 50%, tá? Se não rompe esse topo, não aciona aqui um pivô e ele volta a corrigir para essas regiões, aí aqui no 784, 766 tem que ficar atento aí para tentar pegar alguma barra de ignição, né, algum micro pivô pelo gráfico de 60 minutos para seguir ainda em linha com essa compra em JAL 3, tá? O outro ativo é Multilaser, trabalhando aqui dentro de um canalzinho de alta, barra de força na sexta-feira, olha, bem interessante. Então a gente tem aqui, deixa eu tirar essas médias, olha. Aqui que a gente tem aqui fundos ascendentes, então tem um fundo nessa região, um novo fundo aqui, uma barra de força a favor do movimento principal, que é um movimento de alta, de curto prazo. Aqui a entradinha seria no rompimento da máxima em 3,43, stopzinho na mínima com 3,09. É um stop de 9,93, tá, pessoal? Só que não se assustem não, por quê? O valor nominal do ativo ele é baixo, 3,42, então a porcentagem ela acaba sendo maior, tá? Nesse caso, de novo, é só avaliar, diminuir o tamanho da mão, tá? Se a gente pega aqui para olhar no gráfico semanal, eu vejo aí que... Vou até marcar aqui, olha, que o Multilaser pode vir buscar tranquilamente essa região aqui, olha. Do 5,95, que é a região importante de resistência para o papel, tá? Então veja aí possibilidade de continuação de alta para Multilaser, né? Gráfico diário e gráfico semanal alinhado. Olha lá o OBV trabalhando acima da média móvel de 50. Semanal, preço próximo das médias, tá vendo? Ou seja, expectativa de continuação de alta, né? Se a gente olha o semanal aqui, olha, os compradores estão dominando aqui essa região, né? Esse movimento. A gente tem aqui no volume financeiro, no gráfico semanal, muito mais barras verdes do que vermelha, tá? Então, acho bem interessante aí Multilaser. Gabor na venda, setor imobiliário, que acabou perdendo força aí durante a semana, já fez o primeiro movimento de baixo, quebrou a estrutura de alta, né? Que qual era a estrutura que a gente tinha aqui? Movimento de alta, correção, movimento de alta, correção, movimento de alta, congestionou aqui, né? Correção complexa, tentou romper nível de resistência importante aqui, que é o nível que eu sempre chamo de chave de resistência, olha lá, quebrou a estrutura, né? Ele rompeu, falhou, veio, perdeu o fundo, ou seja, quebrou a estrutura de alta. E agora está congestionando nessa região e tá com cara de pivotar, né? Fazer um zigue-zague aí para baixo, olha lá. E a gente tem aí a próxima zona relevante de suporte lá na faixa dos 2,20, tá? Então acho bem interessante, né? Se a gente pega para olhar também a agressividade dessa venda. No rompimento da mínima aqui de sexta-feira, já vejo a possibilidade de venda com stopzinho na própria máxima, aqui de 3,27, aí de novo é um stopzinho um pouco fora do comum por conta do tamanho, do valor nominal da ação aqui de Hbor, tá? Mas a gente já tem o preço abaixo da média abaixo das médias móveis, pode usar aqui média móvel de 200 para fazer uma parcial, né? Então tem aí um upside de 13,5% para você pensar em fazer uma parcial e tentar carregar até os 2,15. Tá? Esse espaço que eu falo para fazer uma parcial, pessoal, não é que você precisa esperar chegar até o 262. É o espaço que você tem para trabalhar para pensar em fazer uma parcial. Então, por que eu falo isso? Porque média móvel de 200 eu entendo como bem relevante pelo gráfico diário. Então, eu gosto de usar como alvo, como suporte, como resistência. Tá? Então, se a gente tem uma média móvel de 200 aqui, nos 262, eu prefiro fazer uma parcial, mas eu sei que dentro desse tamanho aqui, desse espaço, eu posso fazer uma parcial aqui antes, né? São só aí espaços que eu acho que tem para o preço entrar. Se a gente pega para olhar para a esquerda, a gente não tem nenhum nível de suporte aqui, olha, relevante que não seja esse aqui, nessa região, e depois esse aqui embaixo. Ou seja, se pegar para dar uma olhada e puxar esse primeiro nível aqui, tá vendo como tem confluência? Dá exatamente onde está o 262.
Então, imaginando pegar essa continuação, ó, eu vejo a Gabor também com uma boa possibilidade de venda, né? Gráfico semanal deixou uma barra de ignição em zona de topo, bem feia, e o papel pode devolver toda essa alta com upside lá de 28% para buscar os 2,15, tá? Então, bastante atenção. TPV aqui já... TPV, perdão. O OBV já fez o pivô, né? Olha. Eu estou trabalhando aqui também com topos descendentes, e IFR também, então bastante atenção aí em HBOR 3. PL3, vejo uma compra novamente, né? Quem tentou comprar aqui foi estopado no vídeo da semana retrasada, se não me engano, né? Stopzinho aqui, entradinha aqui, tentando pegar a continuação desse movimento. Ele acabou falhando, fez uma correção em 2 tempos, né? Olha, primeiro tempo, segundo. Agora virou para cima de novo. O preço já passou para cima das médias móveis, volume monstruoso na ponta compradora. Então a entradinha aqui seria no rompimento da máxima de quinta, né? Vai estar um pouquinho acima, olha, na região aqui dos 10,46 vejo uma boa compra, o stopzinho um pouco abaixo, ó, só que de novo, né? Só cuidado com o tamanho do stop, ó. 9,45. Ou seja, toma bastante cuidado, tá? Se for um stop grande, se achar que é um stop grande, mesmo diminuindo a mão, é só não fazer nada. Porque, como eu disse, não fazer nada também é operar. O que eu trago aqui são análises com forma educacional para tentar passar um pouco da visão que a gente vê o mercado, né, com que a gente monta nossas carteiras, ver os contextos dos ativos, essa questão de analisar a relação de risco-retorno dentro do contexto gráfico que você está analisando, né? O risco que eu tenho dentro desse determinado contexto, ele me mostra um potencial de valorização maior, pelo menos 2 vezes o tamanho do risco que eu quero correr, né? Tem espaço para o preço caminhar entre esse nível de entrada até o próximo nível de resistência? Tem. O quanto de upside que é entre esse nível de entrada, onde seria, até o nível de resistência que ele provavelmente deve sentir dificuldade. Sei lá, é 10%. Ok. Se eu sei que é 10% e meu risco inicial é de 7%, então já começa a fazer sentido para mim tentar tomar uma posição dentro daquele papel visando capturar uma parte do movimento. Tá? Então PL3 também acho interessante. O alvo na região do topo anterior dos R$ 12 é um upside de 13%. Tá? O gráfico semanal está alinhado com o gráfico diário. Cara de pullback, igual ele fez aqui atrás. Né? A forte movimentação de alta, se afastou da média, se aproximou da média, deu sequência. Aqui também, olha. Se distanciou da média, aproximou da média, deu sequência. Aqui, ó, se afastou da média, aqui ele se aproximou da média, expectativa de dar uma sequência aí, tá? E até um papel que dá para tentar levar para o médio prazo, se for o caso, né? Porque tá uma grande tendência de alto ativo, né? Então, se ele seguir subindo, você tira o risco antes do topo anterior e depois tenta carregar o papel mais para frente. E agora eu vou comentar sobre algum ativo que foi perguntado para mim no vídeo passado, tá? M3. Cara, não acho nada. Se eu tivesse comprado em M3, eu já teria feito a saída, né? Já teria estopado. O stop técnico ele já deu a oportunidade de sair aqui, olha, nesse fundo, porque não teve gap, né? Na perda desse fundo já teve a quebra de estrutura de uma tendência de alta para tendência de baixa, e agora a gente vê o papel trabalhando com a expectativa de baixa, movimentação de baixa, congestão, ou seja, uma correção dentro dessa movimentação de baixa, e se perder o fundo é só no novo pivô de baixa, né? Ainda tem um suporte relevante lá nos 4,65. Então, caso vier perder a zona aqui dos 5,09, tem alvo lá 10% abaixo na região dos 4,60. Se fosse para fazer alguma coisa aqui, seria uma venda. Ele acionou um topo duplo e aqui teve um engolfo aqui na quinta-feira, tentando pegar essa venda, um stopzinho no 5,65, entrada nos 5,23, para um upside aí de 11%, né? 2 para 1. Aqui a gente está trabalhando com alvo do topo duplo, tá? Ó, topo duplo, perda de fundo entre os dois topos, topo duplo projetado para baixo, bateu o primeiro alvo no 5,70, bateu o segundo em 5,40, agora mira lá os 4,95 e 4,69, que dá confluência com uma zona de suporte aí bem interessante, tá? Tirando isso, não vejo nada para fazer no papel. Gráfico diário, gráfico semanal, mostrando aí a direção de perda de força compradora e início de uma estrutura de baixa se formando dentro do papel. Ok? Então espero poder ter ajudado vocês. De qualquer maneira, espero que possam estar deixando aqui nos comentários um feedback, se gostam desses vídeos, se não gostam, se tem ajudado vocês, se não tem, se vocês conseguem entender essa questão de analisar o contexto do ativo, né, analisar ali o setor não, o contexto em que ele está encaixado, essa questão de padrão, pivô de alta, pivô de baixa, essa quebra de estrutura, para entender
qual é a probabilidade, né, qual é o espaço para onde o papel está se direcionando e tentar se posicionar de acordo com o espaço que você está vendo ali entre o preço da sua possível entrada e o preço onde o papel pode percorrer, junto com o limite ali de perda, né, o limite de stop loss, que faça sentido para o seu capital, para o seu gerenciamento de risco. Isso, apesar de ter um modelo padrão ali, você tem que ter um gerenciamento de risco que você suporte dentro do mercado, que é o mais importante, beleza? Então, até a próxima.